Vamos lá então com você que se conectou aqui então com o primeiro grupo, a primeira escolha. Vamos descobrir quais sentimentos estão envolvidos aqui, quais sentimentos ele anda escondendo de você, anda não falando. Independente aqui da sua situação, tá? Se for uma situação aí de que você está separado, que você está com essa pessoa, ou então que você já foi um dia, você é ex, você é um ex, não importa, tá bom? São sentimentos ali que ele tem guardado dentro do coração, ele ou ela, tanto faz aqui o gênero, tá? Então, o primeiro é o momento da colheita. A gente tem também aqui participação e a gente tem uma carta aqui de orientação. Então, de alguma forma, é como se essa pessoa aqui ela estivesse esperando um momento certo de alguma coisa acontecer, tá? Esse momento da colheita é aquela famosa carta em que tem um homem parado ao pé de um arbusto com vários frutos, em que ele está esperando aqueles frutos poderem ser colhidos para que ele possa usufruir daquelas coisas. Então, de alguma forma, que esse teu ser de luz, essa tua ser de luz, ele está pensando aí em algo, ele está esperando alguma coisa que possa ser colhida, tá? Que ele possa aí de novo ter, ou então ele cultivou isso, ele estava esperando por esse momento, foi algo que ele lutou, foi algo que ele batalhou, e é esse aguardo, é essa espera. A palavra de ordem aqui seria espera. E te diria que essa pessoa ela tá totalmente firme no propósito dela? Não. A gente tem uma carta aqui de orientação, que para mim sempre remete essa dúvida. Essa carta aqui em específico remete a essa dúvida. Essa pessoa tentando entender, essa pessoa tentando buscar. Será que fiz a coisa certa? Será que estou no caminho certo? Será que essa minha busca ela tá realmente correta? Será que ela é justa com todas as pessoas? A gente tem aqui também uma carta de participação. Então, eu diria muito que tem outras pessoas aqui ao entorno dela. Essa escolha, isso que ele ele está esperando em relação a outra pessoa. Seria ali uma atitude de uma outra pessoa, seria uma pessoa fazer alguma coisa, mas ele está nessa espera. E é uma espera que está sendo um pouco angustiante da parte dele, tá? Por quê? Ele já tem se perguntado se essa escolha é uma escolha correta, se é uma escolha sábia, de ficar aguardando e principalmente ficar aguardando o posicionamento e a posição de uma outra pessoa, que a gente sabe que muitas vezes não é aí o correto, né? Não é aí o certo, é complicado você esperar ou então você depender da sua vida, das suas escolhas, de algo que você queira fazer em relação à decisão de outra pessoa. Tá? Porque a outra pessoa, querendo ou não, ela pode se tornar imprevisível. Então é muito complicado você deixar o teu destino nas mãos de outra pessoa. E de alguma forma, hoje ele está sentindo que aconteceu isso com ele. Ele deixou o destino dele na mão de alguma pessoa e tem se perguntado se isso de fato é o que ele quer levar ali para a vida dele, tá? Vamos aqui ver outros sentimentos. A gente tem um 6 de pentáculos, um 4 de pentáculos, eremita. Ele é uma pessoa que, de uma forma ou de outra aqui, nos últimos tempos, ele se fechou um pouco para o mundo, tá? Ele se fechou dentro do próprio sistema, dentro do próprio pensamento. Deixa eu ver se você tá vendo certinho aqui. Tá. Dentro do próprio pensamento, dentro das próprias questões. Ele é uma pessoa que se afastou das outras pessoas. Ele se compara muito com as outras pessoas. Ele está muito apegado ao passado. Então, uma das coisas que ele esconde de você, um dos sentimentos que ele esconde de você, é esse apego ao passado. É essa coisa que não está dita. É esse sentimento que dentro dele ainda traz uma cicatriz, ainda traz uma ferida e que não está totalmente cicatrizada. Então ele tem traumas. Ele tem traumas de não ter sido amado o suficiente. Ele tem traumas aqui de não ter entregado o amor dele totalmente para alguém que merecia tanto. E isso hoje reflete nessa personalidade. Ele está, nesse momento, uma pessoa muito mais carrancuda, uma pessoa que
está pensando mais nela, né? Não assim de uma forma, diria, egoísta. Não isso, porque egoísmo não vem falar aqui a carta do eremita. Mas é uma pessoa que se coloca assim em primeiro lugar. É uma pessoa que, de uma forma ou de outra, tem visto as coisas de uma forma muito estratégica. Esse seria o sentimento aí principal que ele estaria escondendo de você. Ele tem esse quê? Ele precisa que as coisas sejam de forma estratégica, que aconteçam de forma estratégica. Por quê? Nesse ponto da vida que ele chegou agora, eu sinto que ele chegou num ponto de virada. É uma pessoa que tá se comparando muito com os outros, tá? Que é a carta aqui do 9 de ouros que fala isso pra mim. Deixa eu ver se você vai ver ela certinho, tá um pouco aí. Então, ó, vê como essa pessoa é bela, como essa mulher é bela, como ela tá desfilando, como ela tá com ouro ao lado dela. E ele se vê assim, ele não se vê nessa situação, ele se vê muito mais como um eremita do que uma pessoa que já está ali envolta no que ela poderia ter, que ela já está usufruindo do que ela poderia ter. E tem essa espera, essa espera. Ele colocou essa expectativa dele, a expectativa de vida dele dentro de alguém, dentro de uma pessoa, dentro de alguma situação, e ele tá nessa espera. Ele vê que a vida das outras pessoas ao redor já chegaram nessa fase aqui do 9 de ouros, que é algo que ele quer para si, é algo que ele deseja para a vida dele, mas ele não consegue ir adiante porque de fato ele colocou. Então, hoje, o que fica dentro do pensamento dele é: será que fiz a coisa certa? Será que realmente deveria ter colocado toda a minha vida, toda essa expectativa de vida dentro de uma pessoa? Aqui pode ocorrer também algum termo material, tá? Alguma situação material. Ele depende financeiramente de uma pessoa e aí ele, querendo ou não, coloca a vida dele em relação a essa pessoa, né? Ele escolheu voltar para alguém por conta de coisas materiais, por conta de algum apego ao passado, de algum trauma ao passado, e ele já está tentando reverter essa situação. Ele já está se questionando se isso foi a escolha certa, a escolha que ele realmente deveria fazer, tá? Vamos ver aqui o que mais. De novo, então, ali, ó, a carta do momento da colheita é essa daqui também, ó, tá? É essa aqui, ó. Tá vendo que eu tinha falado pra você, que ele tá ali aguardando a hora que ele precisa colher as coisas, tá? Então, saiu novamente, saiu a carta do mundo, saiu a carta do 10 de paus e a carta do 10 de copas. O que ele quer, meu bem, e talvez ele não tenha dito pra você, ou deixou aí mais ou menos a mostra, deixou mais ou menos assim por falar, é que na verdade ele só quer sossegar, ele só quer ter uma família, ele só quer ser feliz no amor. Ele precisa ser feliz no amor, isso é o que ele tem buscado ultimamente. Mas ele se colocou dentro de uma trama, de uma novela que tá fazendo peso para ele mesmo. Então era legal, tá? Era bom e ser ali o protagonista, era bom ter uma vida de novela, era bom que as coisas não fossem exatamente boas. Como que eu posso te falar? Ele tinha essa vida de novela, do tipo assim, tinha brigas com você, ou ele tinha outras pessoas, mas sabe aquele enredo de novela que sempre tem uma implicação, sempre tem algo para quebrar o clímax, sempre tem alguma coisa que não segue o que uma vida normal, uma vida sem graça no pensamento dele viveria? Então ele vai se colocando em situações em que ele precisa ser o protagonista, em que ele precisa ser o centro das atenções, de alguma forma, sabe? É algo que vem muito mais do psicológico aqui dessa pessoa, né? Se a gente vê um mapa astral dessa pessoa, pode ser que ele tenha, ou ele seja do signo de leão, ou ele tenha muito leão. Ele tem essa áurea leonina de que ele precisa ser o centro das atenções, tá? E hoje já pesa isso pra ele. Como ele amadureceu,
tá? De uma certa forma, sim, nos últimos tempos, nos últimos anos, pode ser em decorrência aí dessa pandemia que a gente teve, dos problemas que ele possa ter vindo a ter, ele de uma forma amadureceu. E agora, estar sempre no centro das atenções, ser o protagonista da novela, de que faz, acontece e no final dá tudo certo, já está pesando para ele. É como se ele não tivesse mais saco para aguentar as coisas que estão acontecendo, tá? Mas o que ele quer mesmo é desbravar o mundo, meu bem. É desbravar o mundo. Então, se eu diria, para bater o martelo aqui, para resumir, eu diria que ele fez escolhas. Ele se colocou em tramas, ele se colocou em relacionamentos, ele se colocou em lugares que agora ele mesmo vê que ele já não cabe lá. Ele é muito maior do que ele poderia caber nesse lugar aqui. E ele esconde para você, na verdade, que ele tem traumas. Ele tem situações do passado que ele ainda não conseguiu superar, mas que a maior vontade da vida dele é ter esse amor, é viver esse amor, tá? Diria que com você, porque é, né, direcionado aqui a você, é você. Mas ele fez essa escolha. Mesmo que agora ele esteja pensando se era a escolha certa que ele devia fazer na vida, ele fez essa escolha. E ele precisa ir além. Ele precisa ir até o fim. Ele precisa saber no que vai dar. Tá? É uma questão aqui de muito orgulho. Eu fui, aconteci. E agora eu tenho que esperar qual que é o fruto que isso vai me render. Porque não é possível que de alguma forma ele trabalhou, de alguma forma ele se entregou. Teve um porquê. Ele não é burro, né? Teve um porquê ele ter entregado a vida dele nas mãos de tal pessoa. Ele tá esperando essa colheita, ele precisa saber que fruto vai dar. Mesmo aqui, que ele já veja que o fruto não vai ser tão bom, vai ser azedo, muitas vezes vai ser podre, mas ele precisa ir até o fim, para ele poder entender o que é que está acontecendo. Tá ok, meu bem? Esse era o recado para você aqui do grupo número 1. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar. Se você fica por aqui, tchau. Vamos para você aqui, então, que se conectou com o segundo grupo. Já tem carta aqui caindo, já tem carta virando. A gente tem ali, então, uma carta de viagem, que é o famoso 8 de bastões. Vamos ver quais outros sentimentos essa pessoa tem escondendo de você. O que tá dentro ali do fundo do coração dela. Vamos ver aqui, mais uma. A culpa e moralidade. A culpa. É a carta da culpa. Você tá vendo ela certinho, tá? É a carta que vem falar da forma literal, da culpa que essa pessoa tá sentindo aqui em relação a você, em relação ao que aconteceu ali com vocês, tá? Eu sinto aqui que essa pessoa, ela é muito certa. Ela tem como que eu posso falar? Eu esqueci qual que é a palavra, mas um discernimento do que é o certo, do que é o errado, muito forte, do qual ela se limita naquilo, tá? Então é como se é uma pessoa que cresceu já com um destino traçado, em que as pessoas acham que ela deveria ser aquilo e ela realmente segue de forma cega, tá? É como se ela não conseguisse enxergar que na vida ela pudesse ter outras escolhas que não aquelas que ela fez, né? É como se dentro do coração dela ela sentisse que ele ou ela, né? Eu falo ela como pessoa, mas sentisse que ele estava destinado àquilo, tá? É como assim, uma pessoa que o pai tem uma determinada profissão e ele é infeliz porque ele sente que vai ter que cumprir aquela profissão também, não sabendo que ele pode ter outras escolhas em relação ao que ele quer, ao destino dele. Então ele é muito fatalista nessa questão. Ele esconde isso de você. Ele sente culpa sobre o que aconteceu com vocês, sobre o que ocorreu, mas outra parte do coração dele fala: eu sou assim mesmo, eu cresci assim, eu fui criado dessa forma, esse é meu destino. Às vezes se separou de você, eu sou assim mesmo, eu sou essa pessoa que não consegue me controlar. Não, sendo que é muito fácil ele ir atrás das coisas, ele
entender que ele tem poder de ação, né? Na outra tiragem, no outro grupinho, a pessoa ali se colocava como protagonista de tudo, como protagonista de uma novela. Esse caso aqui, eu vejo que essa pessoa ela não se coloca como a protagonista, ela se coloca como uma coadjuvante, que é a pessoa que fica ali ao lado, né? Que a vida está passando, que as coisas estão passando, e ela não sente que ela tem poder sobre a própria vida. Porque ela é assim mesmo, os instintos dela são assim, ela não tem um poder de fala, ela não tem um poder de escolha. Todos ao redor, às vezes se coloca até como pode, em alguns casos, se colocar como vítima, no fundo tem sim, mas sempre são os outros, né? Sempre são as outras pessoas. Mas isso é para uma parcela menor, mas para vocês, no geral, essa pessoa, ela é muito fechada, ela é muito sisuda, ela não dá o braço a torcer, nem a pau. Olha quantos nós ela tem amarrando ali. Ela tá com as mãos presas, com as mãos atadas. Então é como se ela vivesse essa vida de mãos atadas, como uma refém. Aqui a moralidade, ela vem falar ali sobre uma pessoa. A gente não consegue ver os olhos dela, porque estão escuros. E ela está com essas mãos unidas, como se fosse em forma de refém mesmo. E vários nós que tem aqui. Eu não sei se você conseguirem enxergar ali os nós. Então ela está refém da própria moralidade, das próprias coisas que saíram da boca dela, refém do próprio destino, refém da própria família, refém acho que eu já falei das próprias escolhas, mas E no fundo, você pode ver isso por fora, mas no fundo ela se sente culpada. Cada escolha dessa, cada nó desse é uma mão ali que ajuda nesse desespero dessa pessoa. Em relação aqui à viagem, eu acredito que é um sinal de que essa pessoa ela vai começar a passar agora. Ela começou a se dar conta em relação a essas coisas. E ela vai começar a passar agora por uma jornada mesmo. Uma jornada de começar a tirar esse véu de dentro dos olhos. Uma jornada para começar a desamarrar cada nó desse, por mais apertado que seja. Por mais que ele tenha que se contorcer daqui e dali. É um basta que chegou na vida dessa pessoa. Ela não aguenta mais esse tipo de situação, essa forma como ele vive, a forma como as pessoas mandam nele, a forma como tudo já está pré-determinado. Ele quer ter o poder de escolha, ele não quer ser mais o coadjuvante dessa história. Deixa eu ver aqui o que mais. Carta dos amantes, carta da temperança e do 4 de copas. Então, eu digo aqui que, olha, muitas copas, carta da temperança, carta dos amantes. Então, diria sem sombra de dúvidas que isso daqui é em relação a algum âmbito amoroso que ele trouxe, tá? A família queria que de alguma forma ele estivesse com a pessoa que ele está hoje, ou a família queria que ele estivesse solteiro agora nesse momento, ou então há um conflito com eles, tá? Mas essa libertação do qual eu estava falando é em relação ao relacionamento. Tem alguém aqui do qual ele não esquece, tá? Alguma pessoa aí do passado do qual ele não esquece. Se você se encontra no passado dele, possivelmente é você, mas era uma pessoa aqui com características de 10 de copas, que era uma pessoa que trazia prosperidade para esse seu ser de luz, para essa sua ser de luz aqui. Ele trazia carinho, ele trazia acalento, era a pessoa que era companheira, e assim, ele vai querer viver esse amor, tá? Não adianta mais, essa culpa que ele vem carregando vai ser sanada. Então se eu diria algo que ele esconde de você é essa culpa. E também que não interessa quanto tempo vai demorar. Não interessa quanto tempo ele vai ter que gastar nessa jornada que ele vai começar a fazer agora. Ao fim, ele vai ser feliz. Ele vai conseguir limpar a barra dele com tudo o que aconteceu. Ele vai conseguir reverter essa situação
pro lado dele. E não importa quanto tempo passe, porque saiu aqui a carta da temperança, ele sabe que ao fim ele vai ser feliz e que ele merece ser feliz. Então, não importa quanto tempo isso levar, não importa quanto tempo ele vai perder desamarrando cada um dos nós da moralidade que ele tem dentro do coração dele. Se isso daqui só vai terminar quando ele tiver 70 anos, não importa. Mas essa pessoa aqui, ela vai começar, ela não está ainda, tá? Mas diante dessa jornada, eu vejo ela no futuro muito determinada a tentar reverter todo o estrago que fez ou todo o mal que causou a alguém ou a alguma situação, tá? O que mais? A gente tem um 10 de espadas, carta da imperatriz, um mal muito grande que ele fez em relação aqui a alguma mulher, tá? E eu digo aqui também que muito interessante o que está acontecendo aqui, ele esconde aí de você, minha consulente, que ele se sente mal, ele sofre em relação aqui ao mal que ele causou em alguma mulher, tá? Pode ser você, com certeza, mas foi um mal que ele causou porque não que ele sente, né, dentro do coração dele, que não foi que ele causou diretamente, né? Ele pegou ali a faca e colocou no coração da pessoa, mas que ele aqui de alguma forma se omitiu. Ele poderia ter feito mais, ele poderia ter defendido essa pessoa, ele poderia ter feito mais, ele poderia não ter deixado a situação chegar onde chegou, mas ele foi omisso. A carta aqui do 4 de espadas vem falar em relação a isso, tá? Então ele se deixou levar, ele deixou que as coisas acontecessem, né? Se foi aqui entre você e uma rival e ela fez mal para você, possivelmente ele sabia dessa situação aqui, mas ele deixou, elas que se resolvam, as coisas que se resolvam. Pegando aquela energia que eu já havia dito no começo, de ele achar que é uma pessoa que é coadjuvante, que ele não tem o poder de ação na própria vida dele. Então ele deixa que as outras pessoas resolvam, ele deixa que as outras pessoas escolham e de alguma forma houve esse mal para alguma mulher e essa omissão. Tá? Então, muito disso que ele não esquece é muito desse sofrimento que foi causado, tá? E diria aqui que sim, tá? No relacionamento hoje, no sentimental dele hoje, ele sofre bastante em relação a esse amor, tá? Amantes e carta do 10 de copas. Tem 10 espadas sendo cravadas nas costas dele nesse exato momento. E aquela esperança, aquele querer estar com outra pessoa, tenho certeza que é em relação a uma mulher específica aqui, meu bem. Se você é essa pessoa do passado, se você se encaixa nesse papel de que ele fez sofrer, de que ele foi omisso, de que ele não te defendeu no momento que ele tinha que te defender, que ele deveria ter tomado uma atitude, que ele deveria ter revertido a situação, possivelmente aqui é você, sim, tá? Que é a mulher que é a imperatriz da vida dele. Então, resumindo, o que ele está escondendo de você? Essa culpa, esse querer reverter, esse sofrimento profundo que ele tem passado em relação aqui a vocês, tá bom? E muito possivelmente nos próximos meses aí você vai ver ele tentando reverter essa situação. Tá ok, meu bem? Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar. Se você fica por aqui, tchauzinho. Vamos então com você que se conectou aqui com o terceiro e último grupo, a terceira e última escolha. Vamos dar uma olhada aqui. Quais os sentimentos que essa pessoa tem escondido em relação aqui a você? A gente tem uma carta de compreensão, carta de criatividade e a carta da política. Interessante. Carta número 3 da criatividade, meu bem, nada mais é do que a carta da imperatriz, tá? Então tem aí, nesse envolto, tem o sentimento dele aqui por uma mulher forte, por uma mulher decidida, por uma imperatriz da própria vida, do qual chamou a atenção dele e ele tá muito
Intrigado. Essa é a palavra, tá? Ele esconde de você que ele não é tudo aquilo que ele fala, não, tá? Ele tá intrigado por você. Você chama a atenção dele de alguma forma. Você está nos pensamentos dele, ele quer estar com você, ele precisa estar com você, seja novamente ou seja pela primeira vez, mas você ainda deixa ele instigado. Ele está nesse momento agora compreendendo você. Tá? Ele tá nesse estudo de causa, ele tá tentando ver os teus passos, sim, tá? Ele tá aí stalkeando você, ele tá dando um jeito, sim. Ai, não falo com ele, impossível, sim. Tá sim, pelo sinal de fumaça que seja, sabendo aí fofoca de outra pessoa, quem quer que seja, mas ele tá sabendo de você, sim, ele tá compreendendo os teus passos, tá? A gente tem aqui essa área de política, então eu diria que não é que ele está, assim, mentindo totalmente, tá? Mas ele está omitindo algumas coisas, ele está aumentando outras coisas, então é como se ele não é tudo aquilo que ele apresenta para você, tá? Essa é a principal energia, esse é o principal sentimento que ele está escondendo de você. É essa áurea de que ele gosta de você, mas ele fala que ele ama você maravilhosamente, ele quer ter filhos. Assim, não pode não ser necessariamente isso, mas sabe que é aquele exagero, aquela hipérbole, aquele é muito, o sentimento é muito demais, a raiva é muito demais. Às vezes ele fala que ele te odeia, que ele tá com raiva de você, tá com ódio de você, mas na verdade ele não tá, ele tá intrigado. Às vezes ele fala pra você que não tá nem aí, ele mostra uma áurea bem blasé, que não se importa com o que tá acontecendo, mas na verdade ele tá de quatro por você. Então tem essa energia do que ele mostra ser demais em relação ao que realmente é, tá? Carta da imperatriz não, da grande sacerdotisa. Então as duas mulheres do baralho, além de você ser linda, além de você ser maravilhosa, ele acha você extremamente inteligente e até mesmo uma mulher que ele não pode, sei lá, de alguma forma enrolar não, tá? Ele, de alguma forma aqui também, ele tenta aparecer mais, ele tenta se mostrar mais, porque ele vê você com essa energia superior. Então, o que essa mulher totalmente inteligente, essa mulher que sabe o que quer, vai querer comigo, né? Se eu não mostrar que eu sou bonito, que eu sou grandão, que eu sou bonitão, o gostosão da área, acho que ela vai perder o interesse. Tem muito disso aqui também, tá? Essa percepção de que ele precisa aparentar ser uma pessoa muito mais elevada para poder de alguma forma estar no seu nível, tá? Carta aqui também da sombra, que aqui no tarô das bruxas ela é equivalente à carta do diabo. Como as bruxas elas não reconhecem essa imagem do diabo, né? Elas colocam aqui como a carta da sombra, mas eles têm essa mesma dinâmica, têm esse mesmo cuidado, né? Que é essa energia perseguidora. Então, é como ela está bem espectrada aqui, eu diria que é como se você não saísse dos pensamentos dessa pessoa de forma alguma, em nenhum momento. Ele se sente conectado, ele se sente até assim, de uma forma, não leve para um lado ruim, mas sabe aquela obsessão que você tem? Eu não sei você, mas vamos supor, quando eu gosto de uma coisa, quando eu gosto de alguma série, eu fico obcecada por ela. Então, eu vou pesquisar quais são os nomes dos atores, eu vou pesquisar como que ela foi feita, quem que é o diretor, como os bastidores, o que as pessoas estão falando sobre, as críticas, sabe? Você vai a fundo para tentar entender a pessoa, para querer estar junto do mundo dela. É isso que acontece aqui com esse teu ser de luz. E ele esconde isso de você, de que ele se vê intrigado, que ele se vê dentro do teu mundo, esse teu cheiro, a forma como você conversa, os assuntos sobre o qual você gosta. É como se ele estivesse fazendo um checklist para até de alguma forma ter um assunto para conversar com você, porque ele acha que você tá num nível tão alto que ele precisa estar lá também, então ele precisa estudar para chegar ali naquele momento, tá? Adora a tua companhia, adora estar com você, agora adora dar risadas com você, tudo que ele esconde. Se for no passado, se essa pessoa já deu, né? Então você só traz lá pro passado, que
aconteceu, né? Ele tá guardando dentro do coração tudo isso que vocês viveram. Mas se você tá com ele no presente, é agora, nesse momento. E assim, Ás de bastões, né? Energia sexual aqui totalmente em relação a você. Tem saudade, sim, de vocês dois juntos, do negócio lá, do trelelê. Morre de saudade aqui de vocês. E, ultimamente, se é aqui o caso de uma pessoa que está separado dessa pessoa há muito tempo, ultimamente essas energias têm voltado e ele está sentindo isso que eu acabei de descrever, tá? Ás de copas, 6 de copas, sol, eita, nós, e lua, tá? Sabemos aqui que ele, de alguma forma ou de outra, esteve por caminhos um pouco escuros, tá? Esteve em escolhas um pouco não muito certas, em escolhas dos quais não havia muita luz, mas ele tem ali a tocha na mão. Tá? E de alguma forma também ele projeta em você essa energia de luz, essa tocha, essa luz no fim do túnel ali que vem trazendo, tá? Porque afinal ele vê você aqui como um sol. Então no momento, é como se assim, no momento que ele vê você, no momento que ele vai se encontrar com você, é como se a própria feição dele já muda, já os olhos já brilham, ele já se encontra muito mais aberto, se encontra muito mais feliz, tá? Você tem uma energia aqui até mesmo de uma pessoa, ele sente, tá? Uma pessoa que já foi de alguma vida passada, mas tem esse sentimento em relação ao infantil, em relação ao inocente. Então, você ensinou ele a amar de uma forma pura, de uma forma sem interesse, ou vocês se conheceram quando vocês eram muito jovens, ou até então tem essa energia de uma vida passada. Ele já esteve com você antes, porque a proximidade que vocês têm, né, essa conexão que vocês têm, ela é muito fácil, ela é muito rara. É por isso que ele tem essa sensação de que você foi ou você é o sol que ilumina ali a vida dele, tá? Por mais que agora ele possa estar andando por lugares não muito bons, da própria mente, da própria companhia que ele tem com outras pessoas, mas você continua sendo a luz ali no fim do túnel e ele não esqueceu não, tá? E aqui tem um Ás de copas, tá bom, meu bem? Então posso dizer aqui Ás de copas embaixo de você, embaixo da sua representação. Então, tem ele aqui, ele vai querer, ele vai te propor aí um novo início, sim. Se vocês já estão juntos hoje, está tendo alguma crise, ele vai propor para você um novo início, mesmo dentro do relacionamento. E se vocês estão separados, você pode aguardar aí que a gente tenha um início de um relacionamento entre vocês dois. Tá bom, meu bem? Se você não quiser, claro, é só você falar que não, tá? A gente tem aqui o livre-arbítrio. Eu falo assim, tem um novo início de relacionamento. Aí você fala pra mim, eu não quero. Tudo bem, meu bem, não tem problema. É só você falar pra pessoa, quando ela chegar pra você, que você não a quer, tá? Isso aqui não tá martelado, não. Você tá sabendo isso pra você se preparar, pra você ter aí as suas escolhas. Tá bom, meu bem? Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixa seu like, comente, compartilhe, manda pra todo mundo. E se você fica por aqui, um beijo no seu coração. Vou deixar outros vídeos aí em cima se você quiser assistir.